Vamos chamar o primeiro. Direto de Flores da Cunha, meu irmão. Ariel, chega aí, meu irmão. Mais pã. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus, o que é essa igreja? Eu fui pesquisar e lá no dicionário Vine não encontrei a palavra igreja, porque lá está escrito assembleia, que é o que significa igreja. Igreja é uma reunião onde pessoas falam sobre o mesmo assunto, ou seja, uma assembleia ou congregação, onde pessoas se reúnem também para discutir sobre o mesmo assunto. Que glória a Deus é e deve ser o nome de Jesus. E eclésia significa chamado para fora de chamado, chamado para fora. Chamado para fora da onde? Não é só daqui, desse templo aqui que a gente é chamado, mas a gente é chamado para ir lá para fora, para a gente falar daquilo que Jesus veio, fez por nós e aquilo que a gente vive hoje. E talvez muitos não saibam, mas a igreja primitiva tem que ser exemplo para nós. Não igrejas da atualidade, onde talvez muitos pastores sejam corruptos com a sua igreja, mas, enfim, não é esse o foco que eu vou falar aqui hoje, não. E lá em Atos 6, eu vou começar desde o princípio. Em Atos 6, falando sobre Filipe. Lá no capítulo 6, é instituído os diáconos na igreja primitiva, porque muitas pessoas se converteram para Cristo, glória a Deus, e então muitas pessoas ficavam sem ser assistidas. Lá diz sobre viúvas e outras pessoas. Então foi instituído 7 homens de boa reputação que fossem cheios do Espírito. Então, dentre eles foi escolhido Filipe, um homem muito de Deus. E depois do decorrer do tempo, ele serviu na igreja e no Atos 8, no capítulo 8 de Atos, aqui fala sobre Filipe pregando a multidões. Talvez é o que muitas pessoas que estão começando no ministério ou pessoas que estão aprendendo querem chegar, pregar a muitas pessoas. Aqui conta que Filipe pregava a muitas pessoas. Multidões se colocavam atentas com atenção. Não é ficar no culto mexendo no celular ou conversando com o irmão. Então, Filipe pregava e muitas multidões, muitas pessoas ficavam atentas no que ele falava. E por causa disso, por causa também dessas pessoas que ficavam e prestavam atenção, Filipe conseguia operar muitos milagres no nome de Jesus, nunca esquecendo que tudo que a gente faz é no nome de Jesus. Então, ali fala que ele fazia muitos milagres. E depois de algum tempo pregando para muitas multidões, um anjo do Senhor, lá no versículo 26, vem para Filipe e diz: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este caminho se acha deserto. Aqui é um negócio muito forte que mexeu comigo, porque Filipe tinha tudo que ele queria. Muitas pessoas ouvindo a pregação dele. E talvez é o que muitas pessoas querem. Mas o Senhor se agradou muito do coração dele, porque ele decidiu dar ouvidos para que o Espírito falou para ele. Ele foi guiado pelo Espírito a sair de um lugar onde tinha muita gente para ir para um lugar onde não tinha ninguém. Era um caminho que era deserto. E a palavra diz que por lá, voltando de Jerusalém, voltava um eunuco, etíope.
E esse eunuco, essa pessoa, esse homem, estava voltando, e no carro que ele estava voltando, ele estava lendo o profeta Isaías. E o Espírito Santo falou para Felipe: corre do lado dessa carroça, o carro com R, e explica para ele o que significa isso. E chegando mais próximo, o eunuco chama ele para cima. E foi que Felipe explicou sobre o que era essa passagem. E depois dele ter explicado isso, o eunuco, com pouco conhecimento, mas com o pouco que ele recebeu de Felipe, eles passam por um lugar onde tinha água. E então o eunuco diz: o que me impede que eu possa ser batizado nessas águas? Então, porque um homem saiu lá de muitas multidões, foi para um lugar onde não tinha ninguém, lugar deserto, pregar para uma pessoa só. Essa pessoa se converteu, e para Deus essa pessoa foi talvez mais do que multidões, mais do que muitas curas, mais do que muitos aleijados podendo caminhar, muitas pessoas libertas de demônios, algo do gênero. Então, depois que Felipe fez isso, conta a palavra que ele foi arrebatado daquele lugar para um outro lugar. E isso também é muito glorioso. É mais glorioso do que pregar para multidões, do que ser guiado pelo Espírito e pregar para uma pessoa só. E ele não se ensoberbeceu no coração. Ele continuou. Lá no versículo 40 fala: mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Todas as cidades ele evangelizava, porque ele sabia que o que significava ser igreja naquela época era ir e falar do amor de Jesus. Para quem não sabe, a igreja primitiva não fazia o apelo que hoje é feito para quem quer aceitar Jesus. Que todo mundo, que a maioria dos pastores pedem, quem quer aceitar Jesus ou quer entregar a sua vida para Jesus. O que eles faziam era apenas anunciar o evangelho. Eles só falavam a palavra de Deus. Eles não falavam nada que vinha da própria boca do homem, aquilo que vinha do coração do homem. Eles falavam o que está escrito na palavra. Eles não precisavam pedir ou implorar para alguém aceitar Cristo. A vida deles falava isso. A vida dele instigava a que a pessoa se rendesse aquela palavra, aquele evangelho a Cristo, que se rendesse a Cristo. E então Felipe foi um grande homem que serve como exemplo para a gente seguir do que é ser igreja. Ser igreja é ir para fora. É ir, talvez sair desse lado da igreja durante o culto, durante o louvor, e vir para esse lado guiado pelo Espírito e falar uma palavra, ou talvez um abraço para uma pessoa que vai transformar ou vai fazer com que ela se renda a Cristo. E eu também estudei um pouco mais do que é ser igreja. E eu li sobre Efésios 5, 23, 22, 23, 24 e 25, que fala lá que as mulheres devem ser submissas aos maridos. Aí os homens ficam... as mulheres têm que ser submissas aos maridos. Mas aí fala que deve ser submissa aos maridos como... Deixa eu até ler aqui, que agora fugiu a palavra. Que as mulheres devem ser submissas ao marido. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, aleluia. Vai dar tempo e vai sobrar. Efésios 5, 23 fala: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, Cristo é o cabeça da igreja e nós somos membros. Não é porque a gente perdeu o dedinho do pé que ele não tem mais, que
a gente não vai poder mais caminhar. O pé continua aí. O dedinho também é muito importante. Também como os pelos que tem no nosso nariz são importantes para a gente sentir o cheiro. Para filtrar o ar que a gente respira. Assim somos todos nós. Temos diferentes funções no corpo de Cristo. Amém? E o próximo é o Douglas. Boa noite. Vocês estão bem? Eu também. Posso ir? Ok, essa noite nós vamos aprender um pouco sobre o que é igreja, como se portar na igreja, como se relacionar com os outros na igreja. E eu posso definir uma palavra o que é ser igreja, para mim. Uma é oportunidade. Na igreja a gente tem muitas oportunidades, aparecem muitas oportunidades para nós. E eu quero rapidamente mostrar um vídeo e depois eu vou dar sequência e explicar. Então, vocês viram que o passarinho pequenininho, ele queria ganhar comida na boca. Mas tem certos momentos, certa idade, que a gente não precisa mais ganhar comida na boca. Eles já cresceram o suficiente. E hoje em dia na igreja é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que estão sentadas e estão recebendo tudo na boca. Elas não querem dar o trabalho de ir procurar essa comida. Elas estão esperando tudo mastigadinho, que o pastor, que sei lá quem, entregue tudo para eles. Mas o que eu quero dizer com isso é que chegou um tempo de nós pararmos de ganhar comida na boca e começar a procurar a nossa própria comida. E vocês viram no vídeo que além de o passarinho pegar a própria comida, ele alimentou outras pessoas. O que eu quero dizer? Que a gente, além de buscar a própria comida, nós vamos ter tanta comida que vamos poder distribuir para outras pessoas. Essa comida é a palavra. A palavra nos alimenta e a gente, de tão cheio, vai conseguir distribuir para as outras pessoas. Amém? E chegou nossa hora de mergulhar. Assim como aquele passarinho fez e mergulhou atrás da comida, é a nossa hora de mergulhar na palavra e conseguir distribuir comida para as outras pessoas. Ontem eu tive numa reunião do ministério do qual faço parte e teve uma mulher de Deus que ela falou o seguinte. Deixa eu virar a página aqui. Ela falou que a igreja está recebendo uma palavra muito saudável e a gente está tendo o privilégio de receber uma palavra saudável e muito poderosa. Mas ela enfatizou bastante para os jovens, que nós jovens estamos recebendo palavras poderosas que têm transformado a nossa vida aqui dentro. E que chegou o momento, é claro que tem alguns que estão em momento de preparação, a gente entende, mas tem outros que já foram preparados. E chegou o momento que eles estão tão cheios aqui e vão ir lá para fora. Ela fez... Eu não consegui fazer que está seca. Mas que os jovens vão lá para fora distribuir isso que estão recebendo aqui dentro. E tem uma frase: aquilo que tem salvado nossa vida aqui dentro, tem pessoas precisando lá fora. Não, vocês não entenderam. Aquilo que tem salvado a nossa vida aqui dentro, tem pessoas lá fora precisando. Porque se não fosse a igreja, aquilo que a gente recebe na igreja, a nossa vida talvez estivesse destruída. Porque a gente chega destruído. E aqui a gente se renova. A gente recebe a palavra e consegue se fortalecer. E depois que nós estiver fortalecido, nós vamos lá fora entregar para aqueles que não estão fortalecidos. Amém? E é tempo de nós se levantarmos e mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós e para a gente se envolver nessa obra. Eu falei no início sobre oportunidades. Existem muitas oportunidades na igreja onde a gente pode servir. Muitos ministérios onde a gente pode servir. A gente não precisa esperar alguém vir nos chamar para servir. A gente pode se disponibilizar em querer servir. Isso é igreja. Ajudando. Um ajudando o outro para que todos cheguem a um lugar bom. Amém? E existem coisas para serem feitas comigo e com você.
Existem oportunidades, como eu já disse. O que é oportunidade? Oportunidade significa que existe potencial o suficiente para nós fazer algo que nós fomos chamados para fazer. E aquilo que Deus nos chamou para ser. E, quase finalizando, Deus tem expectativa na minha vida e na sua vida. E que a gente possa, como aquele passarinho, saiu da zona do conforto e encarou aquela circunstância, ele mergulhou. E é tempo de nós mergulharmos, e lá embaixo nós vamos ver que tem muita comida para nós e ainda nós vamos poder alimentar outras pessoas. Amém? E existe uma colheita e ela precisa de pessoas. Que possamos ser nós, essas pessoas que vão agarrar as oportunidades, pois elas estão cheias por aí. Seja abençoado no nome de Jesus. E o próximo ministro ou ministra é a Ingrid. Aleluia! Ela é reverendíssima. Então, sobre o tema o que é ser igreja, é impossível não tocar no assunto igreja primitiva, né? E o que eu baseei a minha mensagem é em Atos 2:44, que fala que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Daí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente usa esse versículo para falar de coisas materiais, tudo em comum, dividiam as coisas, mas isso é falado a partir do versículo 45, que eles eram supridos em tudo e que eles dividiam o que tinham. No 44 eu meditei sobre e me veio que esse tudo eram todas as coisas realmente. Pensar igual, crer nas mesmas coisas. E eu anotei aqui que eles tinham alegria em comum, conquistas em comum e vibravam uns com os outros. E eu coloquei isso porque algumas pessoas às vezes dizem assim: rir com os outros é fácil, eu quero ver chorar. Só que a gente está vivendo num tempo que as pessoas até conseguem te consolar, mas elas acham muito difícil rir com a tua vitória. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Eles tinham tudo em comum. E esse tudo é tudo, como diz o pastor Silvio. No original, o tudo é tudo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, eu não vou entrar muito, porque eu imagino que vocês já leram e já sabem. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre os membros, sobre os dons, uns para apóstolos, outros para profetas. E também fala no versículo 26 que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Mas também quando um é honrado, todos se alegram com ele. E eu anotei 3 coisas sobre o que é ser igreja. Desculpem se eu não sei pegar o microfone. 3 coisas sobre o que é ser igreja. A primeira é humildade. Que no próprio capítulo 12 diz que nesse corpo, se tivermos um olho grande ou uma mão gigante, nós não seríamos igreja, nós seríamos um monstro. Então, nós somos um corpo, todos os membros são igualmente importantes para Deus, são amados igualmente, e é por isso que dentro do contexto corpo que nós devemos ter humildade, porque Deus nos vê assim. A segunda coisa que eu anotei é sobre a nossa personalidade, a nossa singularidade dentro do contexto igreja. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e ela me disse assim: olha, eu gosto de Deus, eu já fui no culto, me sinto bem, mas essa coisa de igreja, assim, eu não quero me encaixar. Porque algumas pessoas se sentem diferentes para se encaixar no contexto igreja. Não, mas a minha personalidade é muito difícil, eu não me encaixo nesse grupinho igreja. Só que, parando para pensar comigo, não foi Deus que nos fez assim? Não foi Deus que nos fez com a personalidade que nós temos? E Ele mesmo fala que todos os membros têm importância e se fossem todos... Eu não anotei o versículo que fala sobre isso. Mas se todos fossem mão, como seria um corpo? Então, somos muitos membros, cada um com uma personalidade, sim. Porque Deus nos quer assim. Deus nos criou assim e Ele nos quer no contexto igreja com a nossa personalidade. E a terceira coisa que eu anotei foi sobre a mais importante, na minha opinião, que é lá sobre Atos 2:44, é o amor.
Paulo fala no capítulo 12 sobre todos os dons, como eu já falei, como vocês já devem ter lido. E no final, no último versículo, ele fala: e eu vos mostro um caminho mais excelente. A Bíblia não foi escrita em capítulos, né? E a carta aos Coríntios também não. Então ele começa falando dos dons, dos membros, e ele fala: mas espera aí, tem alguma coisa mais excelente que isso. E daí a revelação, depois do capítulo 12, vem o capítulo 13, que é o bem conhecido de todo mundo, né? Em muitos casamentos, os celebrantes, eles usam esse capítulo para falar sobre o casal, sobre o casamento. A gente sabe que ele vai citar o capítulo 13. Só que o capítulo 13, ele fala sobre o amor, vocês lembram, né? Ele não fala sobre o amor filéu, o amor humano. Ele fala sobre o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. Para quem não sabe, o amor ágape, ele tem a definição de amor sacrificial ou amor doador. Então, o Paulo fala que é o caminho mais excelente, porque a minha definição de o que é ser igreja é amar as outras pessoas como Deus as ama. E seria muita incoerência Paulo falar do capítulo 13, que é sobre o amor, e falar que é o amor humano. O amor humano é limitado. Ele é: se tu me dá, eu te amo. Se tu tem algo para, eu te amo. Então, seria muita incoerência ele falar desse tipo de amor. Ele está falando do próprio amor de Deus. Então, no próprio capítulo 13 fala: o amor não busca seus próprios interesses. Isso nos mostra que não é o amor humano. É o amor do tipo de Deus. E também sobre ser igreja, essa semana eu vi uma reportagem que eu achei que tinha super a ver com o tema, e eu quis trazer. Um antropólogo, ele estava visitando uma tribo na África, a tribo dos Bantu. Não sei se alguém já ouviu falar. E ele quis fazer uma brincadeira com as crianças da tribo. Ele colocou doces dentro de um cesto, colocou embaixo de uma árvore e disse: quem chegar primeiro ganha. As crianças deram as mãos todas, elas correram juntas e elas chegaram até a cesta e todas comeram os doces. E ele ficou intrigado com isso e perguntou o que era. E uma delas falou para ele: Ubuntu. E ele ficou sem saber o que era isso. E ela falou: tio, como uma de nós pode ficar feliz se todas as outras iam ficar tristes? Então, a partir disso, ele descobriu a filosofia de vida daquela tribo, que é Ubuntu. Eu sou quem sou porque somos todos nós. Então, isso me veio muito forte sobre o que é ser igreja. E eu fiquei pensando que uma tribo isolada, provavelmente, porque é uma tribo, lá da África, tem essa consciência de unidade, de grupo. E muitas vezes nós, que já sabemos da verdade, que já sabemos que somos igreja, que somos um corpo, nós não agimos assim, ou não nos alegramos com isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes, de ouvir as mesmas coisas, nós nos acomodamos. Aquela tribo, ela anda em unidade, mesmo até sem saber disso. Quanto mais nós, que o próprio Deus chama de corpo de Cristo. Ele não nos chama de grupo, ele não nos chama de reunião, é o corpo de Cristo. Então, eu acho que essa consciência, ela não vem muitas vezes pelo comodismo mesmo, e eu vou acelerar. A minha deu 8 minutos, é praticamente isso, é basicamente isso. Para resumir tudo isso que eu falei, indo da África até Paulo e sobre o amor, eu resumi que ser igreja é amar as pessoas como Deus ama, é praticar o amor ágape por elas. E é isso. O próximo, então, é o Egon. Boa noite, gente! Eu abro meu coração. Quero agradecer a Ingrid. Obrigado, porque tua mensagem foi muito boa e vai me ajudar. Obrigado, Pai. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, Pai. Obrigado, Pai. Bom, o que é ser igreja? Ser igreja é ser membro do corpo de Cristo, qual Jesus é o cabeça. Em Colossenses
1:18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Bom, então, né, ele é o cabeça. E em 1 Coríntios 12:27 fala: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Que nem a Ingrid falou, né? Ele é o cabeça. Vamos imaginar assim, um gigantão, Jesus lá no céu, cabeça, pensando em tudo, e nós, o corpo, os membros, executando, né? Então, com base em Colossenses, né, que diz que ele é o cabeça, diz respeito a tudo, o primeiro foi Jesus, né? E 1 Coríntios 12, que somos o corpo de Cristo, né? Eu quero falar assim, ó, Jesus Cristo. Eu acho que é hebraico, aramaico, grego, o significado de Jesus é o Salvador. E Cristo, o ungido. Na velha aliança era Messias, ou ungido, né? E eclésia, a igreja. O corpo de Cristo, a igreja, a eclésia, chamados para fora. Vimos que nós somos o corpo de Cristo. Então, nós, como corpo, igreja, eclésia, chamados para fora, nós somos representantes de Jesus aqui na Terra, né? E então, Jesus, ele fazia muitas obras, muitas coisas. E nós, como os representantes dele, temos que ser a igreja daqui para fora. Aqui dentro a gente é a igreja, mas lá fora a gente tem que ser a igreja também, né? E representar ele com sinais e as maravilhas que ele fazia. Porque Jesus ungiu Deus. Em Atos 10:38 fala: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem por toda a terra, e não escolhia o lugar, né? E curava os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E assim como Deus é ungido, né? Ele foi o Filho que Deus mandou, ele amou o mundo de tal maneira, Deus que mandou o Filho por nós. Então, ele nos deu, nós somos co-herdeiros disso, ele nos deu uma herança. Se ele é ungido, certo que nós também somos. 1 João 2:20. A minha tradução que eu tenho na cabeça é: mais vós tendes a unção e conhece bem todas as coisas, né? Jesus ungido, a gente ungido. Então a gente foi ungido para sermos a igreja, para sairmos das quatro paredes disso aqui. Como, não lembro quem falou agora, o Douglas falou, muita oportunidade tem na igreja, ação social, enfim, evangelismo, muito. A gente tem que aproveitar a oportunidade e ir até os confins da terra, se for possível, e vai ser, que eu creio. E fazer os milagres. Joel 2:28 fala: derramarei meu espírito sobre toda a carne. Meus servos e minhas servas profetizarão, né? E os jovens sonharão, né? Não, os jovens terão visões. Quem sonharão serão os velhos, anciões, né? E Deus, em Atos 2, Jesus falou em Atos 1 que ele mandaria o Consolador, né? Derramaria, quer dizer, o seu espírito sobre toda a carne, né? Não, ele falou que ele mandaria o seu espírito para ser testemunha, para a gente ser testemunha dele. E Atos 2 se cumpriu. Eles foram revestidos de poder e falavam em línguas. Muita coisa aconteceu que veio a igreja primitiva, né? E Jesus já deu a promessa tudo em João 14. Daí que ele fala que enviaria o Consolador, né? E João 14:12 ele fala que a gente ia fazer as mesmas obras que eles, ou obras maiores, né? Então, assim, eu vejo o que é ser igreja. É se levantar nessa unção que Jesus já nos deu. Se levantar, buscar, ter intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, Deus, uma só pessoa, a Trindade, né? Então, a gente tem que mostrar isso. Sair pelas ruas, independente, o Douglas também falou que a gente vem aqui, se carrega. Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo. Não só aqui, mas em casa também, né?
Então, se carregar, buscar de Deus, porque o Espírito dele habita em nós. Maior é o que habita em nós do que aquele que está no mundo. Então, muitas pessoas vão ficar, vai sair, vou usar meu compadre, o Vini. O Vini vai sair lá fora, um homem de Deus, vai sair lá fora, ele não vai ter medo. Ele é guiado pelo Espírito, ele não vai ter medo de ir lá e pôr a mão para uma pessoa. Ele foi guiado, ele é ungido. Ele foi lá e botou a mão sobre as pessoas. E a pessoa vai ser curada. E muitos vão ficar, que bacana, legal, né? Mas muitos vão ficar escandalizados. O que é isso? Cara, as pessoas vão ter que engolir. Infelizmente, porque Jesus, em Marcos 6, ele foi para a cidade dele. Ele era um ungido, ele tocava nos 5 dons ministeriais. Ele era o top das galáxias. Então, assim, eu fico impressionado, uma pessoa não acreditar naquilo que Deus faz, que Jesus faz. Então, ela vai se escandalizar e pronto. Mas a gente é a igreja, a gente vai lá e vai mostrar para eles o que realmente, por que Jesus morreu naquela cruz. Jesus não morreu naquela cruz simplesmente para... deu, pronto, lá, não sou mais pecador. Tem muita gente, Deus, pobre de mim. Cara, por favor, tu já foi ungido para levar o evangelho, que não é tentativa, ele é poder, ele faz as coisas. O evangelho, a palavra, ela é viva e eficaz. Então, nós vindo aqui na igreja, nos carregando, buscando, em casa, todas essas coisas, a gente vai sair para fora da igreja e vai mostrar o que realmente a igreja tem que fazer. E outra, Jesus confiou na unção. Em Lucas 4, 21, do 15 ao 21, né? Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo foi levado ao Espírito Santo ao deserto, foi tentado pelo diabo, e pelo mesmo Espírito ele voltou a Galileia. E depois ele foi para Nazaré. E lá em Nazaré ele estava na sinagoga no sábado, lá, enfim, você é ligeiro que vai dar o tempo. Ele estava lá ensinando, e a primeira palavra, e o que ele leu foi Isaías 61, né? Isaías, eu não vou ler aqui, mas a maioria do pessoal sabe. Isaías 61, que fala que ele me ungiu, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar aos cativos e aos presos a abertura de prisão. Jesus fazia tudo isso. Jesus curava, Jesus pregava, Jesus ensinava, ele tocava nos 5 dons ministeriais. E uma igreja forte, uma igreja mesmo que busca, que nem a igreja primitiva, que buscava o quê? Primeiramente, a unção, a Jesus. E as pessoas ficavam maravilhadas com o que a igreja fazia, né? Eles ficavam, os apóstolos lá curavam, Pedro e João, na porta da Formosa, subindo lá, que nem diz o Armando Seno, de Formosa não tinha nada, mas eles estavam subindo lá. Quero dinheiro, esmola. Ele não tinha dinheiro. Não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele deu? Ele deu a unção, a cura. Existem vários tipos de cura. E nós, como corpo de Cristo, membros, eu posso ser eu posso ser um apóstolo, fulano um profeta. Isso que é ser igreja. E se unir as forças e levar o evangelho a todo lugar. Não ficar só na mesmice, né? Ficar só no neném. As pessoas precisam realmente saber por que Jesus morreu naquela cruz. Não foi por simplesmente mero... Isso aí. Não deu. Boa noite, igreja. Graça e a paz. Nosso Senhor Jesus esteja convosco. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pela tua unção, Pai, que nos capacita aqui nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua unção depositada na minha vida, Pai, para ministrar a tua palavra, Pai, e também na vida dos meus irmãos, Pai, que vão receber essa palavra e acolher ela com mansidão no seu coração, Pai.
Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tudo para nós, Pai. Ela supre as nossas necessidades, ela é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Obrigado, em nome de Jesus. Meu Deus! Então, vamos lá. O tema é o que é ser igreja. E pensando, pesquisando, quanta gente tem aqui, meu Deus. E aí eu fui pesquisar, fui ler, meditar, orar e tal. E eu cheguei a algumas conclusões pela palavra. Que ser igreja não é ser de uma religião, não é ser religioso quadradinho, não. Igreja também não é um templo. Não é, isso aqui é uma igreja, mas isso não é a igreja, não é o que Jesus veio fazer aqui por nós, para nós. Não veio construir parede. Jesus, ele era carpinteiro, mas não veio construir coisas assim desse tipo. Beleza? A Bíblia fala em várias figuras sobre igreja. Ela fala que a igreja é o corpo de Cristo, que ela é a noiva de Cristo. Ela fala também em videira e os ramos, a família de Deus, o exército do Senhor, sacerdócio real, embaixadores de Cristo, sustentáculo da verdade. Por que sustentáculo da verdade? Isso me chamou muita atenção. Porque, sim, nós estamos ligados àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nós somos sustentáculos dessa verdade. Vamos lá. A igreja ela deve ser balizada, fundamentada pela palavra de Deus. Isso aqui, ó. Não tem nada mais que a igreja precise nos termos de condução do que isso aqui, a palavra e o Espírito Santo. A Bíblia diz em João 16:13, mas ninguém trouxe Bíblia, né, gente? Eu estava olhando ali, eu vi que ninguém trouxendo Bíblia. Tá, então tá bom, então. Só para saber, aleluia. Mas João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, esse versículo ele mexeu bastante comigo e é o que nós temos que ser guiados pelo Espírito e pela palavra. Simples e objetivo. Eu fui vendedor, se ninguém sabe, as pessoas não sabiam, alguns não sabiam, outros já sabiam. Hoje eu fui vendedor na minha vida já e hoje eu trabalho em outras coisas. Mas eu fui vendedor e sempre que eu entrava numa empresa, que eu fazia visitas, eu gostava de ver a plaquinha que as empresas tinham de missão, visão e valores, né? Para ver mais ou menos quem era a empresa e tal. E eu fiz aqui a missão, visão e valores da igreja. A missão, então, da igreja é levar o evangelho da graça para libertar o povo de Deus. Jesus, ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade... Aleluia. A visão é espalhar pelas nações a palavra da fé e o amor. Jesus também disse, ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Os valores da igreja, o amor, a alegria, verdade, longanimidade, fidelidade, firmeza doutrinária, unidade, edificação das pessoas, toda a bondade e justiça. Se nós tivéssemos um quadrinho, eu confesso que aqui eu pesquisei no site do Verbo da Vida. E não copiei, né? Porque eu não ia copiar, mas eu me baseei por ali. Interessantíssimo, viu? Recomendo. Existem 3 tipos de igreja. A igreja militante, a igreja derrotada e a igreja triunfante. Eu não estou falando aqui de religiões A, B ou C, ou de denominações, a placa tal, não é isso não. Estou falando das características das pessoas dessas igrejas. A igreja militante é aquela igreja que vive em guerra. Vive em guerra contra o diabo. O diabo se levantou, irmão. Meu Deus, o que eu faço agora? Ela vive numa batalha espiritual que nunca acaba, não acaba nunca. Sempre o diabo, ela vai lá e o diabo levanta e ela foca no diabo e o diabo, meu Deus. Você vai comentar um crente desses militantes, né, pastor? Você chega para ele, e aí, irmão, como é que você tá? E ele, irmão, tô na luta, velho. Tô na luta. O diabo se levantou contra mim aí, tá me atacando, quer me derrubar.
E, rapaz, até comecei um jejum aí para derrubar o diabo. Vou derrubar ele com esse jejum e ainda vou ganhar minha benção com esse jejum. Mas é errado isso, gente. É errado porque a Bíblia não diz isso sobre como nós devemos derrotar o diabo. A Bíblia diz, primeiro, que não devemos fazer jejum para ganhar as bênçãos. Jesus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados. Eu não preciso barganhar com Deus, com jejum, com campanha, qualquer outro tipo de coisa. Não. Segundo, não se derrota o diabo com jejum. A maneira que a Bíblia ensina de derrotar o diabo está em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Diga para o irmão que está do seu lado, eu não faço parte da igreja militante. O outro tipo é a igreja derrotada. Igreja derrotada. Mas também podemos fazer um derrotada / conformada. Porque a igreja conformada é a igreja derrotada, né? Ela está conformada. O que tem é aquela igreja que concorda com qualquer situação. Tudo está bem, seja o que Deus quiser. É a igreja que concorda com a escassez, concorda com a crise. Concorda com todo mundo, qualquer coisa. Tá bom, deixa assim. Essa igreja, ela tem medo do diabo. Ela tem medo de bater de frente. Ela tem medo de se levantar. Ela fica quietinha no canto dela até para não sofrer represálias. Irmão, se eu me levantar, o diabo vem, ele se levanta contra mim, aí o que eu vou fazer? Eu não sei. Ela fica quietinha. Aí tu chega para cumprimentar um crente desses dessa igreja derrotada / conformada. E aí, irmão, tudo bem? E aí ele responde para ti, a crise, irmão. Crise, tu viu como é que tá a crise? A crise tá pegando, velho. Tu viu o Brasil, meu Deus, o Brasil tá caindo. Não dá. E tu ainda vem me perguntar como é que eu tô? Eu tô tudo ruim, velho. Essa igreja, gente, ela não descobriu que Deus não nos chamou para vivermos com medo do diabo ou derrotados. Meu Deus. Mas sim para reinarmos em vida. Reinar naquilo que Cristo já conquistou. Por nós, para nós, por nós, lá na cruz do Calvário. Lucas 10:19 diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem serpentes, para pisarem cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Meu Deus. E a igreja triunfante. Diga para o irmão que está do seu lado, eu não faço parte dessa igreja derrotada. A igreja triunfante. Meu Deus! Somos nós. Aí é nós. É a igreja que já entendeu que foi liberta por Jesus lá na cruz. É a igreja que tem consciência do que Jesus fez por nós lá na cruz. É a igreja que vive em cima dessa aliança que Jesus estabeleceu. Efésios 1:20. Eu ia ler, vou ler, não vou ler. Efésios 1:20, eu vou atalhar aqui, gente. Diz que o poder que ressuscitou Cristo, ele atua em nós hoje. É o mesmo poder que botou Cristo lá em cima, nas regiões celestiais, à direita do Pai, lá em cima. E eu falei aqui que a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Outros irmãos também falaram que nós somos o corpo e estamos em Cristo. E essa é a posição da igreja triunfante. E a posição da igreja triunfante, gente, ela é acima. Diga acima. E à direita. Lá onde está Ele, onde está Cristo, nós estamos lá com Ele. Ele conquistou isso por nós. Mas e por que podemos dizer que estamos em Cristo? Aí eu pensei em Atos 9, quando Jesus aparece para Saulo, ele diz para Saulo: por que luta contra os meus aguilhões? Só um minutinho, eu vou pedir um minutinho. Por que persegue os meus aguilhões? Eu vou atalhar aqui, gente. Mas de fato, ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os seguidores de Jesus. Mas Jesus
eu poderia ter perguntado para ele por que persegue os meus seguidores. Então, resumindo tudo, Jesus ele já foi direto já, gente. Ele foi porque você está me perseguindo. Você está perseguindo eles, você está me perseguindo. Porque para Jesus, nós já estamos lá em cima com ele. E é nessa posição que nós temos que estar todos os dias até a vinda dele. Vamos continuar nessa pegada. Agora eu queria chamar Sabrina Lenhar. Oh, aleluia! Balança, se joga. Boa noite. Tem mais gente do que eu imaginei. Enfim, como todos sabem, o tema é o que é ser igreja. Quando eu fui me inscrever, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é ser igreja? O que eu vou falar? Então eu me fiz a pergunta, se existe a pergunta, o que é ser igreja? Eu fiquei pensando, existe quem não é igreja também. Então o título que eu dei à minha ministração é Ir à igreja versus ser igreja. Então, quando eu fui buscar respostas para essas perguntas, eu cheguei a essa conclusão de que ser igreja não é simplesmente vir à igreja. Vir à igreja não te faz ser igreja, porque ser igreja não são essas paredes, não é esse lugar, não é esse púlpito que te faz ser igreja. Com certeza, vir à igreja é muito importante. Não estou anulando o vir à igreja. Eu estou anulando o vir à igreja sem a convicção dentro do que é ser igreja. Porque ser igreja é dentro, não é fora. Amém? Mas então vamos lá. Lá em 1 Coríntios 12, 27, diz que Jesus é o cabeça. E todos nós, individualmente, somos membros. Mas um membro não é um corpo sozinho. Então, todos nós, membros, juntos, formamos o corpo de Cristo. E lá em Efésios 5, 23, diz que assim como o marido é o cabeça da sua esposa e do seu lar, assim também Cristo é o cabeça da esposa. Então, a gente pode concluir com isso, que para ser igreja, a gente precisa estar juntos, unidos, todos os membros unidos formam a igreja, são a igreja de Cristo, formam o corpo de Cristo. Então, todos subjugados à vontade e o querer de Cristo, que é o cabeça. Amém? Então, a gente só faz o que o cabeça faz, né? Ninguém aqui faz um movimento sem estar pensando nele, né? Ai, meu braço está se mexendo. Não, né? Isso tudo passa pela cabeça antes de tu fazer esse movimento. Então, tudo o que a gente faz está passando pelo cabeça. Então, a gente só faz o que o cabeça faz, o que Cristo faz. E isso é ser igreja. Então, como eu dei o título Vir à igreja e ser igreja, eu vou dar 2 exemplos de quem só vem à igreja e de quem é igreja. O primeiro exemplo de quem vem à igreja, se denomina igreja, mas não é, essa pessoa diz que é normal. Mas, querido, a gente não é normal. Quem é igreja não é normal. Muitos crentes, quando são descobertos, eu falo descobertos porque está lá num papo reto com o colega do trabalho nem sabe que ele é crente, aí ele deixa escapar que ele é crente, e a pessoa olha, tu é crente, daí ele fala aquela frase, né, que muitas pessoas falam, ai, mas eu sou normal. Não, querido, você não é normal. Viva o sobrenatural de Deus. Viva diferente, não viva normal para o mundo. Você é diferente, você não é normal. De pessoas normais, o mundo e muitas igrejas estão cheias. Então, não seja normal. Lá em
João 9 diz que Jesus curou um cego de nascença com mistura de guspe e barro. Eu te pergunto, isso é normal, querido? Querido, se Jesus andou sobre a terra e fez essas coisas que não são normais, se Jesus não foi normal, então eu também não quero ser normal. É isso aí. Outro exemplo que a gente pode ver de uma pessoa que só vem à igreja, ela até, quando o pastor diz, eu sou a igreja, repete comigo, ela até repete, né? Mas eu não vejo essa pessoa se envolver em nenhum ministério da igreja. Ser igreja é serviço, querido. Ser igreja não é vir ficar sentado no banco. Por exemplo, na nossa igreja existem mais de 10, 15 departamentos. Tem o departamento infantil, o departamento de missões, o Missões Urbanas. Que departamento mais lindo, Missões Urbanas. Isso é ser igreja. A gente tem que sair daqui. Ser igreja é servir uns aos outros. Deixa eu ver. Ninguém é igreja sozinho. Porque, como até a Guida falou, eu disse, encaixou certinho. Uma mão não anda sozinha. Uma perna não anda sozinha. Então, o corpo ele precisa de todos os membros para se formar um corpo. E esse é o corpo de Cristo. Todos nós juntos formamos a igreja de Cristo, todos submetidos à vontade e ao senhorio de Jesus Cristo. Amém? Isso é ser igreja. E quando a gente serve, quando a gente está servindo na igreja, quando a gente está servindo de coração, sendo igreja, eu tenho certeza que Deus olha para nós, vendo a gente servindo, sendo igreja, Ele olha para a gente e Ele fala, como eu amo a minha igreja, porque Ele nos vê como a igreja dele. Amém? Então, querido, não se limite a ficar sentado num banco de igreja. Eu te desafio a ser um banco que seja confortável e seja apoio para outras pessoas. Amém? Amém. Acho que eu falei tudo bem rápido. Amém. Então repitam comigo. Eu não vou mais apenas vir à igreja. Eu vou ser a igreja. Amém. E o próximo ministro, puxa o pino. Danilo Granada. Aleluia. Quem está esperançoso por a vinda de Cristo? Essa é a esperança que nós temos. Mas se você esperar o que você já tem, você não está esperando. Você tem que compartilhar aquilo que você já tem. Amém? Não, alguns pegaram, outros não. Vocês, né? Mas eu queria falar sobre o que é ser igreja. E eu vi também que nem o Dudu falou, poucos trouxeram a espada, né? Então, queria ler um texto com vocês, que é a futura igreja que Jesus constituiu por meio de 12 homens que ele escolheu, que está em Mateus capítulo 16, no versículo 18, que diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Mas aqui a palavra diz chaves. Você é uma chave. E quando a gente aceitou Cristo, nós recebemos essa chave. Nós recebemos o poder, recebemos a autoridade, recebemos a vida de Deus, a unção de Deus, que nos capacita, que nos conduz a fazer aquilo que nós naturalmente não conseguiríamos fazer. Sabe, amados, nós estamos crescendo e caminhando para o grande dia, mas
eu agradeço a Deus porque conhecimento chegou na minha vida e me libertou de muitas coisas que tinham sido construídas errados. Sabe, é um tempo de desconstruir coisas que construíram em nós. É um tempo de nós abrir o nosso coração. É um tempo de nós nos movermos mais nas coisas de Deus. E eu digo uma coisa para você. Deus tem mais para você. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, eu quero te encorajar. Deus tem mais expectativa na tua vida do que tu mesmo imagina. Sabe, às vezes você vai dizer, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Não é você, é aquele que está dentro de você. É o maior que habita em você, sabe? Eu, quando vim para a igreja, eu achei que eu não tinha capacidade de fazer nada. Mas quando eu vi um ministro ministrando, eu digo, aquilo lá, eu me identifiquei com aquele camarada. Eu digo, eu vou falar de Jesus. Mas para falar, tu tem que conhecer. Para falar, tu tem que ter intimidade. Para falar, tu tá no Santo do Santo. Sabe qual é o Santo do Santo? É o teu quarto. O Santo já está dentro de ti. Só que, às vezes, ele está dentro de nós e a gente não conseguimos nem ouvir direito o que ele fala com nós. Porque nós estamos muito acumulados. Sabe, eu saí fora de muita coisa aqui. Mas que nem o Dudu falou, tem 3 tipos de igreja. É a igreja militante, a igreja derrotada e a igreja triunfante. A triunfante é nós, você já sabe disso. Mas sabe que às vezes nós sabemos que ele nos chamou para nós triunfar e nós estamos vivendo de cabeça baixa, de qualquer jeito, sabe? Não temos posicionado, firmado, com a palavra estabelecida dentro de nós e estamos assim. É o crente elevador, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Sabe, nós temos que nos posicionar, nós temos que honrar os nossos líderes, nós temos que ficar com a nossa visão olhando o alvo. O alvo é Jesus. As pessoas são o alvo que Jesus quer alcançar através de você. Amém? Então, que mais? Só que eu queria dar um exemplo aqui que eu estava vendo uma mensagem ontem. E essa ministra, cara, essa mulher é doida, é cheia de Jesus. Senhor. Ela falou sobre um exemplo da galinha e da águia. Só que a águia, ela botou um ovo no lugar errado lá, né? E aí o camarada, o dono lá do lugar, lá da fazenda, foi lá e pegou aquele ovo e botou lá no galinheiro. E aí o que aconteceu? A galinha, ela chocou. Chocou lá o ovinho e nasceu uma águiazinha. Mas ela andava com as galinhas. A galinha, o que ela tem? Ela tem asa também, né? Ela se alimenta de bichinhos, minhocas e coisa e tal. E a galinha, e a águia, ela cresceu junto com a galinha. Sabe, nós não somos uma galinha, não sou, só estou dando um exemplo aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, a igreja derrotada é essa daí, é como a galinha. A galinha nasceu para morrer. Mas a águia não nasce, a águia, vai pegar uma águia para te ver, meu irmão, a águia nasce lá em cima. E a Bíblia diz que nós somos comparados com a águia. Tipo assim, ó, às vezes a gente está num grupo e coisa tal, que nem eu aceitei Jesus e coisa tal. Eu aprendi algumas coisas, outras não, construindo uns negócios assim em mim. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando eu conheci a palavra da fé, velho, eu digo, tem muitas coisas aqui que eu tô viajando. Mas por quê? Porque a palavra ela é luz, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, traz clareza onde não há, ela quebra sofismas e fortalezas, ela é viva, eficaz e poderosa, e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Mas aí, meu camarada, imagina lá a águia de novo, caminhando com a galinha lá, e de repente ela olha para cima lá, e vê a águia, uma águia lá no céu voando, e ela começa a se ver por dentro. Ela começa a se ver por dentro como a águia. E aí chega um tempo, cara, que ela pega assim, ó, sai correndo e pega voo. Sem saber que ela era águia. Você, meu irmão, é comparado como uma águia. Se prepare para voar no Espírito. Se prepare para impor as mãos sobre o doente. Se prepare para proclamar o nome de Jesus. Igreja é tomar uma posição. Igreja, sabe o que é essa igreja? É andar em amor. Sabe quando que nós vamos ser mais efetivos? Quando a gente andar em amor. Por quê? Porque a fé, ela opera pelo amor.
A circuncisão não vale nada. Paulo disse isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. A circuncisão, ó, eu me circuncidei, eu não sei o quê, eu fiz tal, eu corri atrás dos camaradas, eu degolei, eu fiz e aconteci. Mas meu irmão, quando ele se encontrou com Jesus, quando ele se encontrou com o autor da vida, tudo mudou na vida dele. Sabe, talvez você que esteja aqui nessa noite, você ainda não aceitou Jesus, mas sabe, deixa eu te falar uma coisa, ele conhece você. E vai chegar um momento que você não vai ter mais para onde fugir. Porque ele estabeleceu na tua vida um propósito. Entendeu? E só depende de você. A vitória já é tua. Satanás, ele pode só se erguer, sabe, de um tamanho assim, ó. Só do tamanho do teu pé, onde tu puder levantar. Mas mesmo assim ele está debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque Efésios capítulo 1, versículo 23. Efésios 1, 23. Aleluia. Efésios 1, 23, eu vou ler. Vou ler do versículo 21. Muito acima, Paulo diz, muito acima de todo o governo, autoridade, poder e domínio, todo o nome que se nomeia e que se possa se nomear. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir, que é hoje. Deus colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés e designou o cabeça de todas as coisas para a igreja, que somos nós. O que é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Não há circunstância que possa te parar. A única pessoa que pode te parar é você mesmo. Não culpe mais ninguém, não fale mais de... porque fulano de tal. Não, você que pode parar o teu chamado, o propósito que Deus estabeleceu na tua vida, que os planos dele é bom ao teu respeito. Então, meu irmão, te joga. Eu quero mais que vocês se explodam. Quero mais que vocês se explodam com dunamis, com o poder do Espírito de vida que vivificou Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu quero mais que vocês se explodam, meu irmão. E que você saia daquela porta ali, ó, e possa expressar o amor de Deus. Já deu? Já deu? Não? Quando você sair daquela porta lá, ó, se lembre que você é embaixador de Cristo. Que você não é qualquer um. Uma vez eu andava sempre de cabeça agaixa, achava que eu não podia fazer nada. Mas sabe, quando eu me encontrei com Jesus, hoje eu sei quem eu sou, o que eu posso e o que eu tenho. Podemos passar situações difíceis, podemos, mas a gente pode declarar a palavra. E a palavra traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Sabe, não existe mais. Eu não posso, eu não sei, não vai dar. Não, hoje nós somos num asilo, foi uma benção. Dia 12 tem de novo. Jovem, te joga. Te joga. Te joga, igreja. Se explodam. Voem no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, irmão. Meu Deus.